Hoje eu vou invadir a sua praia. Nós vamos falar de Ultraje a Rigor. O Ultraje começou em 1980 como uma banda de covers. Eles tocavam Beatles, New Wave, Punk Rock. A formação inicial tinha o Roger Moreira, o Leospa, o Silvio e o Edgar Escandurra. Eles só adotaram o nome de Ultraje a Rigor em 82. Para o Roger, ia se chamar só Ultraje a Rigor, mas o Edgar Escandurra sugeriu fazer o trocadilho e ficar Ultraje. Em 83, eles começaram a tocar já com músicas próprias. O produtor era o Peninha, da Warner Music, que também trabalhava com outros grupos, como os Titãs e o Ira. O primeiro single tinha Inútil e Me Quer Tocar, mas só que ele só foi liberado em outubro de 83, por problemas com a censura. Lembrando que, nesse ano, a gente ainda estava sob o regime militar. E alguém chegar e cantar "A gente somos inútil" era um problema. Porque falar que a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente faz carro e não consegue guiar, a gente pede grana e não consegue pagar. Isso aí era um retrato escancarado daquele momento, que era a segunda metade, né, do governo Figueiredo, né, que foi o último do período da Revolução de 64. Já em 84, vieram mais outros singles, como Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa, sucesso absoluto. E daí em 85, finalmente eles lançaram o primeiro LP, que vinham como Nós Vamos Invadir Sua Praia, que aliás voltou novamente a ser ouvido agora, né, porque está fazendo parte da trilha sonora da novela das 7, né, o Verão 90. Esse daí foi o primeiro LP de rock nacional a ganhar um disco de platina. As músicas que haviam sido lançadas como single ainda traziam coisas como Ciúme, Mary Lou, Independente Futebol Clube. Né? Em 87 saiu o LP Sexo, e um grande sucesso foi a música Pelado, que era o tema da novela das 7 também, né? A Brega Chique, que foi, né, uma das melhores novelas da história da Globo. Né? Ele também tinha Eu Gosto de Mulher, Terceiro, é um bom disco. Em 90, eles voltaram às origens e gravaram um álbum de covers, o Porquê Ultraje a Rigor, que é esse aqui. E tem umas músicas assim bem interessantes, né? Como Barbara Ann, I Wanna Be Your Man, que era aquela que os Beatles, né, deram para os Rolling Stones gravar. E só depois veio a versão, né, dos Beatles com o Ringo no vocal. Tem também Twist and Shout, tem Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. É um disco assim bem legal, eu gosto bastante dele. Daí por diante, o Ultraje começou a aparecer menos na mídia. Talvez porque o interesse pelo repertório deles, nessa linha mais engraçada, tivesse se saturado. Também por causa de várias mudanças, né, de integrantes. Ou o próprio fato também que, na virada dos anos 90, os interesses do público começaram a mudar. Né? Então teve a explosão da Axé Music e depois dos sertanejos. Isso não impediu que eles fizessem ainda alguns sucessos, né? Tipo Filho da... O Chiclete que você mastiga não é igual ao meu, Volta Comigo, o Fusquinha do Itamar. Foi meio que uma década meio que perdida para eles, né? Com os lançamentos não sendo assim tão bem sucedidos comercialmente. E teve desgaste com a gravadora. O pessoal se lembrava muito mais deles por causa das polêmicas, tipo quando o Roger posou pelado para a G Magazine, que foi na época, né, um escândalo. Depois, em 99, eles lançaram um disco ao vivo, mas aí eles já estavam na Abril Music. Na verdade, era um show que eles tinham gravado 3 anos antes, em 96. É esse aqui, os 18 anos sem tirar, que na verdade ele é uma coletânea com todos os grandes sucessos, né, dos anos 80, né, dos seus 2 primeiros discos principalmente, né, mais 4 músicas que foram de estúdio, gravadas em estúdio e lançadas exclusivamente para esse disco. Esse álbum aqui ganhou um disco de ouro. A música que abre o carro é Declarar, que só para aquela, né, que só para garantir esse refrão eu vou enfiar um palavrão. Né? E quem fala esse palavrão é a filha do Mingau, que até hoje está na banda. Eu tive a oportunidade nessa época aí de assistir um show do Ultraje ali no Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo. Quer dizer, você ficava a 10 metros da banda. Tá? E foi muito bom, né? Show sensacional. Só que todo mundo sabe que o Roger, ele é São Paulino doente, né? E nesse dia ele começou a cantar o hino do São Paulo, né? Ó tricolor, clube bem amado, né? Só que a plateia respondeu a toda, né?
Timão, E aí foi engraçado, porque o Roger parou e começou a tocar o hino do Corinthians, né? Com aquela má vontade. Salve o Corinthians, tá, 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 tá. O campeão dos campeões, tá, 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 tá. Mas ele cantou o hino inteiro do Corinthians, né? Aí a galera veio abaixo e tal, né? Foi muito legal. Então foi uma espécie de uma ressurreição, né? Em 2001 eles participaram da terceira edição do Rock in Rio, do lado do Ira. Depois em 2005 teve o acústico da MTV. Depois disso, a banda foi se concentrando mais em fazer shows, tanto que em 2016 eles fizeram a abertura para o show dos Rolling Stones no Maracanã. E já faz 8 anos, né, que eles estão trabalhando como banda de apoio para o programa do Danilo Gentili, primeiro na Band e agora no SBT. E por isso eles voltaram, né, a aparecer na mídia e também, né, surgiram para uma nova geração de jovens que não os conheciam, né, daqueles anos 80. Bom, pessoal, o Traje a Rigor é uma das minhas bandas favoritas, né? Só tô aqui com esses 2 discos aqui mostrando para vocês tudo. Mas eu sempre farei o possível para ninguém esquecê-los, né? Porque são muito bons. Tá? Eu deixei aqui alguns links para vocês com algumas canções, né, do Traje, com alguns vídeos do Traje. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam nesse canal aqui, dá uma força pra gente. Até a próxima. Valeu! Thank you.